Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja de Jesus para teu elevo espiritual. Que ao terminar de ouvir você seja tratado com o Espírito Santo de Deus, desce e você sinta Ele aonde você estiver. Que eu venha me diminuir e o Senhor crescer neste momento, através da palavra de Deus. A palavra de inspiração vinda do Senhor, amém? O assunto abordado hoje vai ser esse desespero. Um vírus a qual todos temem e muitos estão desesperados com o que está acontecendo ao nosso redor do mundo. Pois bem, a palavra de Deus fala aqui: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós devemos orar pela nação brasileira. Nós devemos orar pelos outros países que se encontram em desespero, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas com fome, muitas pessoas desesperadas, sem saber o que fazer. E venho através dessa palavra explicar um pouco como era Jesus e como devemos seguir o exemplo de Jesus. Será que nossos países, nesse país e em outros países, as pessoas seguem o exemplo de Jesus? Existe 1% de que muitas coisas são completamente egoísmo humano. Vamos lá. 26 pessoas mais ricas do mundo têm 4 milhões de reais. 4 bilhões de reais. Uma renda que ajudaria muitos países que passam por necessidade, por fome, por miséria. E possui uma renda equivalente a 99% da humanidade. Quer dizer que 1% dessas rendas sustentaria a humanidade. E existe um dono de uma empresa muito famosa, a qual vende muitos materiais. Eu não vou citar nomes. Ele é uma pessoa muito milionária. Ele tem 112 bilhões de reais. 112 bilhões de reais. Essa renda, com apenas 5% da sua renda, ele seria capaz de sustentar sozinho vários países pobres da África. Seria egoísmo dele de não ajudar tendo todos esses bilhões de dinheiro? Será equivalente o egoísmo humano de não poder contribuir para o sustento? Eu não conheço, não sei as suas ações sociais que ele faz. Não conheço muito bem, nem sei a maneira como ele trata essa renda. 112 bilhões deve ser uma renda muito boa, né? Então eu não sei como ele faz. Mas eu só quero tirar uma reflexão. Será que nós seguiríamos o exemplo de Jesus? Aí também eu coloquei aqui, seria capaz de sustentar sozinho a África. No Brasil, existe 7 milhões de famílias brasileiras, gente. 17 milhões de famílias brasileiras que vivem a extrema pobreza, que depende do programa do Bolsa Família. Então, venha comigo nesse cálculo. 17 milhões de pessoas brasileiras que vivem com a renda do Bolsa Família. O que está acontecendo com o nosso país e com os países que estão sofrendo essa peste, essa praga, esse vírus? Isto é mandamento de Deus em Mateus 5, que fala que surgirão novas pragas, tumores malignos, mas ainda não é o fim. Então, esses sinais é o começo e o princípio do fim. Então, venha comigo um pouco no exemplo de Jesus e o que Jesus faria. Se você fosse um milionário como esse, qual seria seu pensamento sobre os países que passam fome? Jesus, o exemplo de Jesus na palavra de Deus, vou ler para vocês em Mateus 9:36. Venha comigo nessa história, na palavra de Deus. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrado e errante, como ovelha que não tem pastor. Jesus, ele vendo a multidão, ele teve compaixão deles.
Em cima, Jesus ele estava percorrendo todas as cidades da aldeia, ensinando na sinagoga. Ele pregava o evangelho do reino, da cura, o reino curando todas as enfermidades molésticas entre o povo. Então Jesus ele percorria curando. Jesus ele pode percorrer qualquer país agora neste momento e curar, porque ele tem compaixão. Mas o egoísmo do ser humano tem corrompendo as nações. Muito egoísmo em busca de dinheiro, muito egoísmo em busca de sustento próprio, muito egoísmo por passar por cima de pessoas constantemente fazendo mal. Então venho através desse vídeo falar que se nós tivermos o exemplo de Jesus, de percorrer vários lugares, de pregar a palavra em vários lugares, teremos compaixão pelas vidas e todos serão curados. Aí ele vai mais para frente. Então disse os seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então o campo missionário começa dentro da sua casa. Aonde você está, o seu vizinho tem que ser alcançado. Então a seara é grande, o campo é grande, todos os lugares é grande. Não depende de mim, mas depende de você, de trabalhar na seara, de colocar a mão na seara, de buscar novas pessoas para falar que Jesus cura, que Jesus tem compaixão, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar. Enquanto ficarmos sentados, vendo o campo, vendo esse tumulto, vendo esse medo se alastrar, vendo esse vírus se alastrar, pessoas estão morrendo constantemente por falta de nós trabalharmos na seara, de colocarmos a nossa mão na seara e falar: Senhor, usa-nos aqui, nos leva-nos ali, faça com que nós, Pai, sejamos contribuintes. Sabe quem é mais rico? Aquele que pouco tem. Porque aquele que pouco tem, ele dá o maior que ele tem. Eu citei o exemplo de uma pessoa que tem 112 milhões de reais, que o dinheiro dele sustentaria a África do Sul. Então venha comigo nessa história de Jesus. Seja como Jesus, descendo do barco, viu a multidão e teve grande compaixão deles. Devemos ter grandes compaixão como Jesus. Um grande abraço da Beatriz. Fica aí essa palavra. Venha conosco no culto logo à noite. Será bem-vindo às 7 horas da noite. Culto de missões. Um grande abraço da Beatriz.